morning, good evening. Morning, Guru Maharaj. Dandavat pranams. Do you have People, anything you'd like to share today, Guru Maharaj, before we go into the questions? have Pergunta se tem alguma coisa para compartilhar antes de começar as perguntas. anyone living in the United E falar States uma oportunidade de serviço, se alguém está morando nos Estados Unidos, é ir para a Índia in the near term. I have something no, in India. nos próximos meses. Tem alguma coisa que eu preciso trazer da Índia, alguns livros Sell out of que a gente foi. friends in Vrindavan at the shop. A gente acabou de vender tudo do círculo de amigos em Vrindavan, no shopping. Então eles estão pedindo mais. Delivered. So if any of you E é melhor ter isso pessoalmente entregado. Então, se qualquer um de vocês está indo para lá, para a Índia, manda mensagem para mim. Otherwise, the book that I've been working on with the Vrindaranya E o livro que eu estou trabalhando agora com Vrindaranya e o Sundara tá indo super bem. Recentemente, esse Sundar Gopal deu um seminário de retiro para os residentes em Godrum, sobre falou Thakur sobre esse tópico da inerência do Bhakti. Eu acho que foi 3 ou 4 dias esse retiro e foram várias pessoas. E recentemente eu estou publicando algumas coisas no Facebook, alguns pensamentos próprios meus, e foram muito bem recebidos e causando um pouco de tumulto, de interesse. Então, me deu esse insight renovado, essa perspectiva renovada sobre as características filosóficas da tradição, que alguns devotos estão praticando por 20, 30 ou mais anos. Eu não estava ciente disso, mas eu me senti muito encorajado, entusiasmado por isso. Então, a primeira pergunta hoje é de Krishna Karan. Ele diz: Dandavat, Guru Maharaj, no Narada Shakti Sutra, nessa parte que está definindo o Bhakti, de acordo com os 4. Ele diz que Bhakti significa adorar o Senhor de várias formas. De acordo com Gargamuni, Bhakti significa o gosto de escutar as narrações do Senhor. De acordo com Chandeliya, significa remover todos os obstáculos que derivam do prazer, para derivar prazer no Supremo Eu. E de acordo com Narada mesmo, Bhakti significa oferecer todos os atos, todas as ações ao Senhor Supremo. E sentir angústia extrema em esquecer dele. Parece que as diferenças em definir Bhakti... parece que existem diferenças na definição de Bhakti entre esses devotos e que isso vem das percepções individuais de cada aspecto de Bhakti na sua essência. Nessa conexão, eu gostaria de perguntar qual é a essência de Bhakti para você quando você fala de Bhakti. Ele diz, eu agradeço a pergunta e, francamente, eu me encontro mais na definição de Rupa, do Bhakti, como sendo a mais compreensiva e mais convincente. Eu não acho que está incluída nessas outras definições e que vai um pouco além delas. Aí citou o verso de Rupa Goswami e também define e dá o nome de Uttam Bhakti. E ele vai para explicar que tem 3 divisões disso. Eu não acho que a gente pode encontrar uma exposição sobre Bhakti, a natureza de Bhakti, do que consiste, o que envolve, em termos de ocupar, mais compreensivo do que foi dado por Rupa Goswami. E eu acredito que outras definições de Bhakti, como eu mencionei, e aquelas, por exemplo, você tem uma definição de Bhakti no Ramanuja Sampradaya, é diferente, mas não oposta.
é menos inclusiva do poder e da generosidade de Bhakti. Por exemplo, que a gente encontra no Gaudiya Sampradaya. Mas essa é a especialidade da contribuição única de Rupa Goswami. Mas eu teria que pensar, talvez, um pouco sobre isso. É uma pergunta muito interessante quando você foca em mim pessoalmente. A parte da definição geral, alguma coisa que aparece mais para mim, eu teria que pensar um pouco sobre isso. Eu acho que o que vem na minha mente é a execução do Bhakti como uma prática. E embora existe uma descrição elaborada disso, dada por Rupa Goswami, nessa sessão sobre Sadhana Bhakti, ao mesmo tempo, minha mente gravita em direção da afirmação do Gita sobre isso. No sentido de que isso é tudo o que é necessário saber. Aquele que adora Krishna incessantemente, ele dá desde dentro a guia pela qual você pode chegar a ele. Eu tenho fé implícita nisso. É o primeiro verso do Bhagavad Gita que eu aprendi. E eu costumava cantar esse verso regularmente. E minha primeira participação na Hatha Yatra, que a gente tomou um ônibus de Los Angeles até São Francisco, um ônibus cheio de devotos. E esse Hatha Yatra, o Prabhupada não participou. Então, estavam como 10 mil pessoas no parque, esse Golden Gate Park, que é gigante, esse parque em São Francisco. E o festival consistia desse desfile, essa processão, situando as deidades num estágio, no estágio, e havia essa grande festa e o Kirtan não parava. Então, desde o momento que a processão estava no parque, por 8 horas de Kirtan, e foi depois disso que esse verso veio para minha atenção. E eu aprendi. Então, eu costumava cantar esse verso regularmente. E é também um verso que Prabhupada mencionou para mim e para outro devoto, em um lugar íntimo, quando eu estava com Prabhupada e outro devoto, que também era um distribuidor de livros, chegou no quarto de Prabhupada e fez uma proposta a Prabhupada, que ele queria extrair algumas guias o que dizer aos devotos que estavam distribuindo livros, para que eles pudessem, de forma correta, representar a tradição. E Prabhupada era contra esse tipo de microgerenciamento, porque ele sentia que cada devoto tinha sua própria inspiração. E que esse próprio gerenciamento deveria ser tal que esse tipo de gerenciamento... perdi um pouquinho. Então, ao risco de deixar alguém falar alguma coisa errada, ele preferiria que isso acontecesse. Que a gente deveria tomar cuidado para não ser um obstáculo no devoto, na expressão individual dos devotos, de cada devoto.
não desencorajar isso. Ele virou e disse, assim como o nosso Tripurari Maharaj, Krishna deu para ele, no seu coração, essa inspiração. Prabhupada costumava escutar algumas coisas que eu dizia, uma das ideias da forma que eu incorporava a filosofia no dia a dia para vender os livros, e ele geralmente repetia elas. Ele se inspirava por elas. Não é exatamente o que você está perguntando, mas é alguma coisa que vem na minha mente na execução da Bhakti. E sobre Bhakti e suas outras características, como Bhava Bhakti, eu tenho minha própria preocupação no despertar do própria vida interna de Prabhupada, que era claramente indicada e demonstrada como uma afinidade a Sakyabhava, e é daí que veio todo esse livro, Círculo de Amigos, que foi escrito porque eu sentia que a comunidade, a Sampradaya, em geral, estava perdendo essa perspectiva, essa visão de Sakyarasa. Como ideal de entrar no Krishna Lila. Então, de novo, eu não estou completamente tratando a sua resposta, mas estão alguns pensamentos sobre isso. Mas, de outra forma, eu vou pensar um pouco sobre isso. Vou ver se vem alguma coisa a mais vem a mim. E eu realmente me prendo nessas definições de Bhakti que eu tenho recentemente. Estou vendo recentemente nesse livro que a gente está publicando sobre a inerência do Bhakti. Qual é a sua natureza? Eu estava recentemente escrevendo sobre isso. Qual é o locus, o ponto central da Bhakti? É a diva, falando da diva materialmente condicionada, é Krishna, é Sattvaguna. Essas são perguntas que são perguntadas, por exemplo, no Priti Sandarbha. Claro que a conclusão é nenhuma delas, mas é a potência interna de Krishna dentro de um devoto. Isso é muito interessante. Uma explicação muito interessante dentro do devoto. Então você não pode ter Bhakti sem o devoto de Krishna. Eles estão interligados. E nessa conexão, no seu Siddhanta Ratna, o livro de Baladeva Vidyabhushan, é pensado ser uma introdução ao seu comentário do Vedanta, seu Bhashya. Ele diz que surge desde do conhecimento relacional da diva. Então, é a potência interna de Bhagavan, mas também é um aspecto, uma dimensão da expansão mais completa do poder da diva de saber. Eu enfatizei isso uma e outra vez, e é muito interessante e vale a pena repetir. É a mesma ideia de que o conhecimento, no seu sentido primário, pertence ao subjetivo. O domínio subjetivo não é um objeto. E Bhakti Jiva Goswami descreve como um tipo de conhecimento, uma certa configuração. Ele diz configuração de conhecimento, que significa conhecimento com Samviti com Ladini, e isso é Bhakti. Não é algo que você pode tomar e pôr dentro de alguém.
Você não pode tomar seus sentimentos, os sentimentos que você tem, materialmente falando, e dar para alguém mais. Você pode tentar compartilhar, você pode tentar expressar, mas você não pode dar esse sentimento a outras pessoas. Mas você pode causar elas a manifestar dentro da pessoa no subjetivo. E da mesma forma, isso é com Bhakti. Você não é um objeto que você pode... Sadhana é outra coisa. Sadhana é como símbolos, representações. É uma representação do que Bhakti é, externamente. O Rupa Goswami descreve dessa forma, praticado com os sentidos. É uma função dos sentidos materiais, é praticada com os sentidos materiais, porque se torna um catalista para a sua manifestação dentro da Jiva. Se vai se manifestar na Jiva, tem que estar lá antes. Não é uma semente que você pode plantar em um campo, na terra. A árvore é separada do campo. É como uma árvore de onde a árvore vem. É a inerência da árvore dentro da semente. E é a inerência da árvore dentro do campo, ou da terra. Bhakti não pode ser levado e... Como seria... Então, esses são tópicos interessantes e se relacionam com a definição de Bhakti. E, como eu disse, eu estou preocupado com esse ponto central. O que mais? E tem um comentário de Kishore Krishna que fala sobre esse verso do Gita, do capítulo 10, que você citou. E ele fala que esse verso parece muito conectado com o espírito do Parivar de Bhaktivinoda, enfatizando que Krishna vai naturalmente revelar tudo no coração do sadhaka sincero e absorvido. Eu concordaria com você, mas eu discordaria de outra forma. Porque eu não acho que essa é uma boa ideia, necessariamente, dizer que essa é a ênfase do Parivar de Bhaktivinoda, sem enfatizar o que o Parivar de Bhaktivinoda está enfatizando, que é os ensinamentos principais. Por exemplo, o Gita mesmo. A Gita mesmo. Esse é o ensinamento da Gita. E o Parivar de Bhaktivinoda está enfatizando tais ensinamentos principais do trabalho dos acharyas anteriores e não está dando um entendimento de que tem sido perdido em alguns. Existem coisas que quando os Goswamis, por exemplo, estão escrevendo, e até mesmo na Gita, que algumas coisas são assumidas que as pessoas entendem. Mas algumas vezes então, essas coisas que estão sendo assumidas não existem 500 anos depois, elas foram perdidas. Então, Bhaktivinoda está lembrando a gente dessas coisas que estão sendo assumidas. Por exemplo, o que é um samskar? Samskar é uma impressão, então a impressão é uma coisa que vem de fora. E é uma resposta, ao mesmo tempo, uma vez que a natureza está respondendo a uma nutrição, em particular. Já me perdi um pouquinho. Algumas vezes pessoas dizem, pessoas com algum samskar, então eu sou bombardeado por coisas e eles formam o que eu sou. É sempre minha resposta a essas coisas. Esse é só um exemplo. Eu agradeço a pergunta, o comentário. O que mais? A próxima pergunta é de Ram Kelly, da Bulgária. E ela fala, Dandavat, Guru Maharaj, você me escuta?
Eu copiei no chat para os tradutores. Então, eu escutei que você mencionou Nossa, eu vou ver no chat. This gradually elevates him to the sattva guna. Tá, então eu escutei que você mencionou em uma classe quando uma pessoa atua de forma dármica de acordo com a sua disposição varna, se ela é Vaishya, Kshatriya ou etc. Isso gradualmente as eleva a Sattva Guna. Em outros momentos, eu também escutei você dizer que Krishna Dharma transcende as obrigações de Varnashram. Como eu entendi, significa que a gente não está estritamente limitado ou obrigado a seguir os deveres Varna para caminhar no caminho do Bhakti. Ainda assim, é beneficioso fazer você ajuda a fixar a mente e cultivar a calma interna necessária para o canto atento. Aí Guru Maharaj diz, então tem todo esse sistema socio-religioso. Uma das coisas que envolve é como cultivar e brahmas e kshatriyas, etc. O que é muito importante, são elementos importantes da sociedade. Você precisa dos intelectuais, você precisa dos administradores, você precisa dos trabalhadores, você precisa de comércio, etc. E as pessoas estão predispostas a certas coisas psicologicamente. Se esse sistema está estabelecido, então a probabilidade de que as crianças, a próxima geração vai ser da natureza similar. Existem exceções, é claro, mas elas são entendidas, devem existir. Então, todo esse sistema não está estabelecido. A gente vive numa sociedade completamente diferente. Ainda bem que a espiritualidade essencial não depende de qualquer estrutura particular social. Dito isso, a gente tem as nossas disposições. Alguns de nós somos intelectuais, alguns de nós tendemos a tendência de organizar, de cuidar. E as pessoas que encontram significado e valor nessas coisas, então alguns gravitam em direção a trabalhar e comércio. Se as pessoas são com uma disposição intelectual, então eles vão estar melhor entre outros intelectuais, viver e se associar entre eles. Eles podem compartilhar e se relacionar de forma mais profunda com pessoas da mesma disposição. E administradores, eles se dão bem entre si. Então essas são certas coisas que eles compartilham e eles se sentem bem com base com isso. Então esses são simplesmente fatos. Então, o sistema Varnashram que Krishna fala no Gita, dos 4 Varnas, isso passou na Índia 4.000 anos atrás. Não. 4.000 tipos de Varnas. Esse tipo de Brahma, esse outro tipo de Brahma, esse tipo de Kshatriya. Então esses 4 Varnas não são suficientes para definir todo mundo. Agora, como um sistema, Bhakti transcende o Varnashram. Varnashram é um sistema social, não material. Nutre ou leva a pureza material. Essa é a ideia. Então, põe as pessoas em balanço, balanceadas, deixa as pessoas balanceadas. O que as deixa numa posição melhor para perseguir a vida espiritual. Então, como eu descrevi antes, essa
Balanço material é um tipo de fundamento horizontal para você construir o prédio vertical. Então, se você está com seus dois pés no chão, então você pode pular e tocar as estrelas. Você está melhor do que se estivesse só com uma perna. Você pode pular e cair. Então, é um tipo de balanço material. Então, antes de eu iniciar alguém, eu pergunto se você é casado, você está solteiro, você é gay, você é hétero, qual a sua ocupação, qual o seu nível de educação. Então, eu sei que, por exemplo, relacionamentos e como levar a vida, o seu trabalho, é muito grande na vida das pessoas. E ao menos que elas tenham isso resolvido, muita energia mental vai ser para resolver essas coisas. Então, geralmente, elas não funcionam da forma que vocês pensavam. Então, eles têm o poder de deslocar alguém e empurrar alguém, tirar do bhakti. Então, eu encorajo essas pessoas, a ter essas coisas já estabelecidas. De outra forma, bhakti é um caminho diferente. Praviti Marga significa o caminho da aquisição, com uma licença para adquirir. Porque você adquire de acordo com as injunções escriturais. Antes de você adquirir, você adora esse Deus, essa deusa, você faz essa promessa, você executa esse sacrifício, etc. Essa é a ideia. Então, é para trazer a gente para uma vida de gratidão. Reconhecendo que a gente não é independente, o que for que a gente adquira, a gente é dependente do sol, do ar, da água, etc. Então é bonito nesse respeito, mas é material. Então, se você dizer que o fruto último do Varnashram é Gyan, então o fruto de Varnashram é abandonar Varnashram. Porque Varnashram é o Karma Marga, o que é adquirir com uma licença de adquirir. Enquanto que Gyan Marga é sobre não tomar. Gyan significa o conhecimento do eu. Então a gente tem conhecimento do eu sendo diferente do corpo. Você não está limitado pelo sistema ao qual seu corpo pertence. Então, Gyan transcende Varnashram, Bhakti transcende Gyan, no sentido que inclui Gyan, mas Gyan em si mesmo nos pode levar até Sattvaguna, mas Bhakti é Nirguna. Então, a gente tem Karma, o sistema Sattvaguna, que é Gyan, e a gente tem o sistema Nirguna, que é o sistema transcendente, que é Bhakti. Então, Bhakti meio que pisa na cabeça do Varnashram. Agora, o Bhagavatam é sobre isso. Desde o princípio, isso é uma repetição do fim do Gita. Significa abandone Varnashram. E adote o Bhakti. Então é importante saber que os dois são diferentes e tem lugares que eles vão em paralelo e pode ser útil de um ponto de vista cultural da sociedade, ou do ponto de vista de um devoto neófito que depende mais da cultura, da sociedade, para continuar moralmente correto, mas eles se separam em certo ponto. Quando o relativo e o absoluto tem uma divergência, você segue o absoluto e abandona o relativo. A gente vê isso na vida de Chaitanya Mahaprabhu. Ele estava basicamente seguindo o Varnashram no sistema, e quando o governo e quando essas coisas não aumentavam seu bhakti ou limitavam seu bhakti, ele abandonava esses ensinamentos. Quando eles iam em conflito, com o mandamento absoluto,
Em outras palavras, se o mandamento dissesse que você é dessa classe de Brahmana, então você não deveria comer de um Sudra, por exemplo. Mas ele tomou a instrução do Sudra Ramananda Roy. De acordo com Varnashraman, ele não deveria ter feito isso. Mas ele poderia entender que ele era um devoto avançado espiritualmente. Então, esses são alguns pontos importantes. Mas, de novo, o que eu quero dizer por dizer que se você é um Sudra e você segue um Sudra, um estilo de vida Sudra, você vai se sentir bem. Você está no lugar certo, tem um balanceamento que vem disso. Esse balanceamento significa Sattva. Então você está numa posição melhor. Pensar sobre, perseguir e obter, escutar sobre o Nivriti Marga, o Marga espiritual. Então, embora funcione, não funciona. Não é completamente satisfatório. Até mesmo as pessoas mais ricas, os reis, que eles têm tudo, eles não sentem que eles têm qualquer coisa. Então, de qualquer forma, o ponto é que, quando você está falando materialmente, quando você está satisfeito, bem situado, tem mais oportunidade, uma abertura para se voltar a ideia para dentro, se voltar para dentro. Que mais? Uddhava tem um comentário sobre essa pergunta, ou sobre o que ele falou agora. Hare Krishna, Guru Maharaj. Can you hear me? I can see you. Ele pergunta, você consegue me escutar? My follow-up Ele fala question is, sim, eu what do também you think posso te about ver. the devotees Minha pergunta é such as sobre Urmila Devidasi, with her Buddha career dharma that tries to modernize like Her what? Varna Ashram. A book, Nossa, eu não sei se ele Dharma. falou em sânscrito ou se ele falou em Dharma, inglês. she says? Yeah, career Dharma. Oh, career. Yeah. Dharma, yeah. Uh-huh. She has a book called Career. Carreira? Yeah, it's like, modernizing Ah, é Varna um Ashram livro? can be applied, like the essence kind of Tá falando de to today's Varnashram, mas society. pode What ser do you think about those aplicado na ideas? essência do que você pensa da sociedade, o que você pensa I wasn't dessas familiar ideias. with her book. I didn't know she had such Ele a falou, book. eu não sou Of course, I familiar haven't sobre o read it. livro que você falou, But então eu nunca vi esse livro, personally, mas pessoalmente, I don't think that eu não acho que presenting Varnashram is a very apresentar good foot Varnashram forward in é um terms bom passo of para frente sharing em termos de compartilhar dispensation of Chaitanya Mahaprabhu, a the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. dispensação, I think a disposição de Chaitanya Mahaprabhu, it's full os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. of problems and unnecessary. Está cheio de problemas So e coisas necessárias in his own e innecessárias. No seu próprio tempo, you know, and Chaitanya Mahaprabhu also they Chaitanya Mahaprabhu também they departed from Varnashram. eles se retiraram do Varnashram em um sentido. Então eles enfatizaram um ritual para todos os homens e mulheres e crianças chamado Nama Sankirtan. Unificou a todos, todos podiam participar. Ele foi o primeiro democrata em Gaudiya Vaishnavismo e muito liberal. Ele também considerava a si mesmo um liberal. Eu escrevi sobre isso no Namastaka, glorificação. Eu estou muito feliz com esse verso, o comentário que veio dele. The Varnashram system, first of all, it's O very sistema much Varnashram, primeiro de tudo, é muito mal representado dentro da Índia. Isso era aparente a Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta Sarasvati, onde, por exemplo, Varnashram era pensado ser superior a Bhakti, por exemplo. E confusão quando o centro do Varnashram é para ser a satisfação de Vishnu.
E falar de um sentido mais amplo no mundo em geral é provavelmente pensado ser um sistema muito racista. Olha como os alemães traduziram isso. Muito da ideia alemã, a raça superior, os arianos, foi influenciado por um mau entendimento do Varnashram. Então, o sistema todo o sistema, como sistema social, é simplesmente impossível. E Prabhupada falou disso. Ele mesmo falou isso várias vezes, escreveu sobre isso nos livros. É impossível estabelecer isso. Nos tempos atuais, nem é necessário. Então, eu dei um exemplo antes. No sistema Varnashram, a mãe e o pai querem que seus filhos se casem e tenham filhos e viver felizes para sempre. Na sociedade moderna, no país que eu vivo, os pais querem o mesmo para seus filhos, mas eles querem de um modo diferente. No Varnashram, você casa sua filha antes dela chegar na puberdade. E é a astrologia é tomada em consideração para terminar isso. Você vai conseguir vender isso para o mundo moderno? Você não vai, não é uma boa ideia. O que eles querem? Qual a ideia? O que eles querem disso? Qual a ideia? Você quer que eles tenham um casamento bem-sucedido, que eles vivam felizes, que eles tenham filhas. Essa é basicamente o que eles querem. Então, pessoas modernas querem a mesma coisa. Então, seus filhos saem, eles têm encontros, eles experimentam e finalmente eles encontram alguma coisa que funciona. E foi. É mais ou menos isso. Eles querem a mesma coisa e pode ser conseguido através de um sistema diferente. Então, eu olho dessa forma. Mais ou menos dessa forma. E eu comparo a ideia entusiasmada de falar sobre a natureza de consciência e do ser. E se você vê intelectualmente ao mundo, você vê que tem um problema real no mundo intelectual a respeito da natureza da consciência. Eles estão correndo de cabeça a uma parede com respeito ao que está sendo prominente por muito tempo. A redução de tudo, a básica fisicalidade. E eu lembro que Richard Dawkins, algumas vezes, ele falava a única coisa que tem para fazer agora é reduzir a consciência. E eu ria porque isso é exatamente tudo. Você não pode reduzir consciência ao físico. É a única coisa que é diferente do físico. Então, quer dizer que você não deu muito espaço, você não chegou muito longe. E eu consigo ver muito claramente que as pessoas, os intelectuais, os filósofos, os cientistas, eles estão lidando com esse problema como se isso não fosse relevante. É quem a gente é. Existe um eu, o que é consciência, o que poderia ser mais interessante, o que poderia ser mais pertinente, o que poderia ser mais entusiasmado. Então, para a mente curiosa, até mesmo uma pessoa comum, se você apresenta para elas. Então, com o mundo encontrando que materialismo redutivo, ou redução ao materialismo, é como correr de cabeça a uma parede, e como resultado, pessoas desse mundo gravitam ao redor de uma consciência. Consciência como uma realidade fundamental a partir da qual tudo surge. Então, eles falam, eles se sentem muito bem com a Índia, eles ressoam muito com o Vedanta, sem saber o Vedanta. Eles escutam
E eles se sentem bem com isso. Então, a consciência, que é toda a revelação indiana dos Upanishads, onde os Upanishads estão fundamentados. Então, desde aí, então a gente está fora da curva nisso. Qual é a natureza dessa consciência? Então, onde eles vão, geralmente ok, consciência é a realidade fundamental. E a coisa, mente, corpo, é a individualidade que é ilusória. E eles estão corretos sobre isso. Mas aí eles concluem que, então, consciência deve ser apenas subjacente. Você não pode dizer nada sobre isso. Sobre ela. Sobre realidade. Não é unidades individuais de consciência, porque eles estão vendo a individualidade em termos do ego material. E eles estão entendendo corretamente que isso é um produto temporário, que é diferente da realidade subjacente. Então eles concluem que tem uma mente universal, Brahman, todos nós somos Brahman, a gente não é individual. E a gente vem com esse refutamento interessante de onde eles param, que não tem a razão lógica, não tem lógica que apoia uma unidade individual de consciência, que não possa haver isso. Na verdade, é bem o oposto. Evidência escritural e a razão para apoiar isso, a gente está entrando em um debate muito interessante, discussão. Então, isso é principal, é central. Isso isso é a simplicidade de cantar Hare Krishna. Tá tudo lá, certo? Isso deve haver lila, deve haver movimento na transcendência, na realidade. A realidade última é sobre amor. Isso são ideias muito interessantes de tentar compartilhar com as pessoas, comparado a compartilhar com elas alguma coisa sobre Varnashram. Dizer para elas, você é um Sudra? Não, você não entende isso. Você é um Kshatriya? Você não entende isso. Enquanto isso, Kshatriya que você está falando é metade Sudra, metade Kshatriya, metade Brahma. Então nem existe o que você está falando. De essas 4 categorias estritas. Todo o Varnashram, o sistema Varnashram completo é simplesmente quasi foi selecionado, seletivo, de algum aspecto de mulheres não podem fazer isso. Tem 10.000 outras regras no Varnashram que pertence a essa cultura Varnashram. Para mim, é um mau entendimento. E a razão, eu não vi o livro dela, mas eu estou só dizendo que falando sobre Varnashram em geral. A razão que vários discípulos de Prabhupada, da ISKCON, continuam falando de Varnashram porque Prabhupada falou de Varnashram. Mas eu não acho que eles entendem o background, o plano de fundo da filosofia. Se você entende a filosofia, se você entende por que Prabhupada estava falando da relatividade disso, do valor disso, a impraticabilidade disso, a qual ele concluiu inúmeras vezes. Então, sem isso, a ideia que Varnashram é uma solução que é melhor pregar do que Bhakti, eu não acho que é o que ela está falando, mas tem um lugar para todo lugar, para todas as coisas, eu suponho. Eu não estou interessado em pregar sobre como ter uma melhor carreira. Essa não é minha contribuição. Então isso não me interessa. Mas, de novo, eu não vi o livro dela. Eu conheço ela.
Ela era uma distribuidora de livros, muitos anos atrás. She liked Circle of Friends quite a bit. Ela gostou do círculo de amigos bastante. Yes. Isso responde sua Also, I wanted to pergunta? comment that Fala your assim. vision, Eu is gostaria de becoming a comentar reality. que sua There's, visão one of the most é famous, 80s YouTuber. He now um is very dos interested in Advaita Vedanta. ateístas mais What's his name? famosos. Alex O'Connor. Qual o nome dele? I know Alex. Alex Yeah. O'Connor. Yeah. Ele fala, eu Can't get away conheço o from Alex. Yeah. Você não But pode se livrar dele. As much of a A coisa chore as it aqui, was to take him from atheism to Advaita e Vedanta. foi tão difícil levar ele do Now he's ateísmo taken it até to o Advaita Vedanta. And it's Agora so ele much está indo para o sweeter, there's so Vedanta, much- and there's so que é much more muito mais reasoning, doce, to support e tem it. muito It's mais, very beautiful. melhor They don't want the religious baggage. That's the lógica, thing, the modern Advaitin e é muito perspective, bonito. the non-dualists, they think they can think their way into Eles não queriam essa bagagem religiosa. non-dual consciousness, and they want to do away with the religious baggage, which E eles queriam se the livrar Advaitins, dessa bagagem they religiosa, call. os Advaitans, Shankar. Não faça isso. We got a lot to say about this, so A gente tem muito a dizer sobre isso. compelling. So let Advaita Então, Vedanta do some heavy work é animador, with atheism é to entusiasmante. the idea that consciousness is foundational, and then Então deixe o... add so many details. All right, thank you. Now my question Fala for obrigado. today. Oh, okay, you got a question. Yeah. Agora ele fala, agora a minha pergunta para hoje. Recently, I heard, again about Bhagavad Gita, about Buddhi Yoga. Recentemente, Has been equivalent to Bhakti Yoga. do Bhagavad Gita, But then Buddhi Yoga, Mahayan told me that in a class, como he sendo said something equivalente a Bhakti different, Yoga. that there is a difference between Buddhi Yoga and Então, Bhakti Yoga. But he alguém can't disse para ele numa remember, classe what uma they coisa said diferente do que ele exactly, so I disse, do would que o like to know. Guru Maharaj disse. Tem uma diferença entre Buddhi Yoga e No, I Bhakti think Yoga. it Eu não we lembro look at it exatamente o que in você different disse, ways. eu gostaria de saber. Ele fala, eu acho que pode And ser there's- visto there's de one ambas place in formas. which Krishna refers to Buddhi Tem mais de um Yoga lugar in the Gita, so there may be na qual different Krishna se refere a Buddhi I can't Yoga recall exactly. no Gita. But, Eu não posso lembrar de todas exatamente. in the verse that I cited, of course, Krishna is No saying verso que eu citei, who does bhakti, Krishna está I give dizendo buddhi. que aquele que faz Bhakti, So eu dou para ele Buddhi, inteligência. it's Buddhi is an aspect of Buddhi bhakti, é um spiritual aspecto intelligence, if you de will. Bhakti, da inteligência And espiritual, so they kind of merge together. e eles se And mergem, again, eles se there's another unem. place where it's mentioned, but, De novo, tem outro lugar onde é mencionado I isso, don't have it in mind at the mas eu teria que olhar isso, buscar. Sorry for that. What else? Eu não tenho na minha So cabeça. there were a Que couple of mais? follow-ups, Guru Maharaj, to Então, tinham alguns topic of comentários sobre o que ele Varnashram. falou So recentemente, Vansidhari, sobre o he tópico de said, did Varnashram. not Mahaprabhu Então, and Vansidari, Nityananda come to preach ele disse, beyond Varnashram? Mahaprabhu e I do not Nityananda não understand why pregavam people get so mais stuck além do up in these Varnashram. ideas that are Eu não entendo inherently porque as racist, pessoas se prendem misogynistic, tanto a essas etc. ideias que são Like if you inerentemente invent a racistas, category of people called untouchables, what do you have to say to machistas. modern people? I just don't Então, get it. inventaram uma categoria das pessoas chamada intocáveis. O que And você then diz? O que diz? Saki O que você tem a dizer Gopal, they para have as similar pessoas modernas? Eu não questions. entendo. Saki, E Madame says Gopal that tem uma pergunta sorry. similar. To Vamsidhari for a second. I Ele think fala, it's deixa eu one responder thing para to, Vansidari primeiro. what a Varnashram Eu acho que uma society coisa was é thousands of years ago. It's o que a what the sociedade Sarva Varnashram Dharma era was a functional milhares de anos society. atrás. And, É difícil people entender who tudo, were, mas era uma sociedade funcional. E eu acho que, outside of it, então, quando você tinha pessoas que estavam fora dela, conducted themselves in ways that e were, eram contra ela e conduziam de formas que eram contrary to its idea. Let's say, for example, contrárias à ideia, por exemplo, de ahimsa, vegetarianismo, alguma coisa assim. Eu suponho que havia pessoas no Varnashram aqui caíam nessas duas circunstâncias. Eu acho que os intocáveis era alguma coisa que se desenvolveu ao passar dos anos e parece que pertencia aos invasores da Índia. Então eu tomaria cuidado a simplesmente falar que Varnashram é racista. Eu não iria contradizer isso, da forma na qual muitas pessoas pensam que se aplica é racista. E eles não entendem. Nem era possível estabelecê-la no mundo hoje. Então esse é um ponto.
But Eu concordo com você por um lado, agree that a society of thousands of years ago that was mas eu concordo que uma sociedade de 1000 anos atrás era que estava funcionando em termos do Varnashram, que produziu muitas pessoas santas no seu próprio tempo, não resultou no tipo de bigotry, é como, eu não sei a tradução dessa palavra, sexismo, racismo, etc., que você encontra hoje. Isso é diferente. O que mais? Thank you, Guru Maharaj. I just wanted to say that that's Sem my falar obrigado, point Guru is Maharaj, eu that só queria dizer people que who are meu attracted ponto to this era kind que of pessoas que categorizing eram people, atraídas I'm a less esse and tipo you de more, are categorizar attracted de to it pessoas because of their own tendencies towards discrimination, and that's, por causa das suas and próprias it's tendências de nicely sort of, discriminação hidden under this sort of e quasi-spiritual stuff. está escondidos por debaixo That's da what I'm saying, superfície. but also isn't the Isso é o que eu point estou of dizendo. why Mas Mahaprabhu is também não é here o ponto to de por que Mahaprabhu está aqui to give teaching to everybody. So, para it's just dar like going esse back to ensinamento para todo mundo. this sort of E é place of como voltar e ir why. para trás desse tipo de lugar, it's not por quê, para It's quê. not really going back, it's going. Então ele fala, não está realmente indo para trás. Então está indo uma má concepção, uma má interpretação do que estava atrás. Numa sociedade verdadeiramente Varnashram, o entendimento central de todo mundo era que todas as pessoas são iguais, porque todas as pessoas não são um corpo. Mas isso se perdeu nesse tipo de Varnashram somente no nome, essas pessoas sexistas, racistas. Jai, thank you. And then, yeah, Lalita Saki and Madan Gopal, they have Então, similar Lalita questions. So Saki she e Madame says that Gopal eles some tinham would perguntas argue that similares. Srila Prabhupada Ela diz: said establishing alguém poderia Varnashram argumentar que was Srila some, about Prabhupada 50% of his work estabeleceu, that was left unfinished. How to understand that? And then similarly, ele disse Madan que Gopal estabelecer says that Varnashram I can't really relate, era. but what would you say, Guru Maharaj, to many of your god brothers and god sisters who emphasize O que você diria para os seus irmãos espirituais e irmãs espirituais que enfatizam Prabhupada querer estabelecer o Varnashram como uma missão não terminada na ISKCON nos anos passados? E eu me recorreria a fatos históricos. Qual é o interesse de Prabhupada nisso? De onde vem esse interesse dele? Vem de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que foi encarregado por Bhaktivinoda em estabelecer o Daiva Varnashram. Então, Prabhupada queria fazer tudo o que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estava promovendo no serviço de Bhaktivinoda. E uma metade disso era publicar livros. A outra metade era estabelecer Daiva Varnashram. Então, o que Bhaktivinoda queria dizer? O que é Daiva Varnashram? O que é Asura Varnashram? Então, você tem que olhar historicamente para isso. E olhando para trás historicamente, você vai ver que Bhaktisiddhanta estava ocupado em argumentar que Varnashram é como a posição dos Brahmanas em Varnashram em comparação com Vaishnava, com status Vaishnava. Status Vaishnava seria, para aqueles que mal entendiam Varnashram, é sem classe, eles não têm nenhuma classe. Eles vão para isso porque eles não têm classe. Então, qual a posição deles? Nada. Varnashram é tudo. Esse é o sistema, isso é a religião, isso é tudo. Mas a perspectiva do Daiva Varnashram, que é dada no Bhagavatam, é que Vishnu é o centro. Vaishnavismo transcende isso. Então, Bhaktivinoda Thakur queria, na comunidade, na Índia, isso foi do século XIX para o XX, na Índia, tentar estabelecer o que Varnashram realmente é.
that's what he e como o wanted Bhakti to do. transcende ela. And, Isso é o que ele queria fazer. and also, what E Bhakti também, Thakur was concerned with o was que that Bhaktivinoda people in the Thakur name of estava Gaudiya preocupado Vaishnavism é que were getting pessoas, no nome busy da Gaudiya and, Vaishnavismo, and just eles tinham um conducting japa themselves like e se conduziam como like Rupa Sanatana superficialmente, was going and chanting, como but they actually didn't have Rupa taste for Sanata, chanting. como vai e canta And todo so the dia todo, mas eles Parakajas não tinham kind of, o turned gosto into por cantar. something less than transcendental. Então se tornava algo menos que And you had a transcendental. morally corrupt E você sect tinha uma representing corrupção Gaudiya moral, Vaishnavism. esse setor So he que wanted to estava correct representando a that. Gaudiya Vaishnavismo. So Então ele queria in order to corrigir isso correct that, também. Bhaktivinoda Então, para Thakur corrigir isso, charged o que Bhaktisiddhanta Bhaktisiddhanta e Saraswati Thakur was Bhaktivinoda like establishing a society. So he established a encargaram, society. You're going não, to o que encargou engage Bhaktisiddhanta a people in a fazer foi variety of estabelecer uma activities sociedade. centered around Quando você Bhakti estabelece uma and the sociedade, mission and so on e and você so está forth. ocupando as pessoas em diversas atividades So, centradas no templo e na what missão. Bhaktisiddhanta initially did was Então, o que Bhaktisiddhanta inicialmente fez foi, ele estabeleceu this whole other like varnashram idea that the managers of the toda temples essa were outra Kshatriyas, ideia Varnashram. householders were the Vaishyas, E os templos eram supporting onde os and sátiras, feeding the monks, os girihastras, apoiavam e alimentavam os dispositions, monges, amongst his devotees, had e os these brahmanas, services and so forth. com a disposição que eu estava falando entre os devotos, tinham esse serviço, etc. It was a way of trying to Era um jeito de engage people in tentar bhakti in accordance with their ocupar as pessoas em dispositions Bhakti and so forth, de acordo com rather as than having disposições them delas, falsely try to mais do que be ter elas falsamente ir e tentar ser renunciate. And the problems renunciante. that come from that. So this is some E os history. problemas que vêm disso. Então, So isso é Prabhupada's looking alguma at that, história. Então, Prabhupada está olhando para isso and thinking Bhaktisiddhanta wanted e pensando, Bhaktisiddhanta, he's probably thinking a little differently. ele está provavelmente pensando de uma forma diferente. O sistema Varnashram, esse é o melhor sistema social, que é conduzinte à busca da consciência de Krishna. É menos que a consciência de Krishna, mas é um sistema social, que é superior aos outros sistemas sociais, teoricamente. Essa era a ideia dele. Ele teve a impressão que eles estão vendendo tantos livros, e das pessoas da América, da Europa, eles estão tomando isso, estão adotando isso. Então, imagina se você escrevesse um livro e 65 mil ou 1 milhão de cópias vendidas em 8 e 10 anos, você pensaria que você realmente está chegando em algum lugar. Claro que a gente estava vendendo os livros para as pessoas que nem sabiam sobre o que o livro era, a maioria das vezes. Mas a gente conseguia vender para elas. Então, com esperança, caía na mão de alguém da família delas. Então, a missão de Prabhupada foi muito bem sucedida, em muitos respeitos. E ele, algumas vezes, pensava, a gente vai dominar o mundo por Krishna. Então isso é Bhava. No Bhava, Prabhupada pensava que algumas vezes os seus discípulos obtinham Bhava. Ele viu Brahmananda Swami dançando e ele disse, eu pensei que ele tinha obtido Bhava, mas aí eu pensei, não, isso só está na cabeça dele. Prabhupada era suscetível a esse tipo de generosidade para seus devotos e para o que estava acontecendo no mundo, na consciência de Krishna. E algumas vezes você via que ele vinha mais na realidade de onde o mundo realmente está em relação à consciência de Krishna. Ele daria uma descrição diferente. Então, Prabhupada, quando falava sobre essas coisas, e se você vai ensinar, ensine, por exemplo, pelo exemplo. Então, a gente tinha todos esses livros que a gente distribuiu, sobre filosofia, vamos desenvolver comunidades rurais, autossustentáveis, e realmente funcionam. E pessoas vão ver essas comunidades como uma alternativa, elas vão se juntar. E a gente vai se organizar isso de acordo com os princípios Varnashram de como ocupar as pessoas.
Algumas vão construir templos, outros vão cultivar plantas, outros vão cuidar das vacas. Então, essa era a ideia. Isso está muito conectado com a comunidade rural. Eu acho que o que ele queria era a comunidade rural e o exemplo. Transcends, if you will, to whatever extent it's E que isso transcende o Varnashram. Ou se isso transcende ou não o Varnashram na sua mente. Eu acho que Prabhupada era flexível. Eu acho que ele estava tratando com esse tipo elástico de ideia. Eu acho que é muito perspicaz e você poderia ver, não, ele podia ver, ele disse algumas vezes, é impossível estabelecer Varnashram. Ele escreveu 3, 4 vezes nos seus livros. Você pode ver no Veda, nesse Veda Database Veda na internet. Então, pessoas deveriam simplesmente executar Namasankirtan. Isso é o que ele queria dizer. Mas quando Prabhupada pensava em qualquer coisa como meio, ele estava aberto ao fato de que mais para frente, se não funcionasse, a gente mudaria o curso. Ele era muito flexível. As pessoas mal entendem que ele não estão familiarizados com a história. Quando Prabhupada explicou Varnashram? Na verdade, não muito. Ele comentou sobre isso algumas vezes, ele mencionou algumas vezes. Mas ele falava, isso é impossível. Especialmente nesse dia, nos dias atuais. Então eu não acho que essas pessoas estão cientes disso. E muitos devotos falam sobre Varnashram, mas eles nunca leram o Manu Samhita ou nenhum desses livros. Todos vão ter suas filhas, e esses homens, esposos, família, antes da puberdade. É isso que vai acontecer agora? Eles não sabem disso, mas isso é parte do Varnashram. Então eles não estão cientes. Eu acho que eles estão fazendo. Eles precisam se tornar familiarizados com o que Varnashram realmente é. Qual é a sua relação com Bhakti? Qual é a história de Prabhupada falar sobre isso? E de Bhaktivedanta e Bhaktivinoda? Eles chegam a uma. E depois chegaram a uma perspectiva racional e seguir daí. Mas, infelizmente, muitos dos meus irmãos e irmãs espirituais não são assim. Eles são só, Prabhupada disse isso, então a gente vai fazer assim. Eles não pensam sobre isso. E era alguma coisa que Prabhupada... É legal que eles pensam assim, mas seria melhor se eles entendessem. E eles seriam capazes de ajustar de acordo com o tempo e circunstância de tal forma que os detalhes não seriam confundidos com os princípios. Então, minha explicação agora que é difícil de satisfazer alguém na ISKCON, como Prabhupada disse. Com 50% era isso, você tem que estabelecer Varnashram. Eles nem realmente sabem que Varnashram é. Mas eles querem estabelecer porque Prabhupada disse. Eles não entendem o que é. E por que ele disse que era problemático algumas vezes? Qual a relação com o Bhakti? Porque muitos deles, o que eu vejo, eles não entendem a diferença entre Varnashram e Bhakti. Toda essa coisa na ISKCON que é contra a mulher se tornarem gurus, é tudo baseado em Varnashram. Até mesmo Bhagavatam diz, aqueles que têm fé no Bhakti não são mais obrigados a seguir o ashram. Eles estão num caminho diferente, como Diva Goswami diz, se eles seguirem, vai ser uma falha. Então, eles pensam que se eles seguirem Varnashram, isso vai melhorar o Bhakti deles. Mais do que o Bhakti, então, vai ser coberto por karma. Mas eles não querem escutar isso. E isso está nos livros de Prabhupada. Eu estou generalizando quando eu digo que eles não querem escutar, mas alguns deles querem escutar. Mas eu acho que eu poderia fazer um bom trabalho. Se você me desse uma plataforma, eu poderia fazer um bom trabalho de falar sobre essas coisas, de tal forma que ajudaria. Como eu disse, eu vou te contar. A gente vai concluir com isso, porque a gente já passou todo o tempo. Perdão. Baseado no Varnashram, você pode, na ISKCON dizem que mulheres não deveriam iniciar.
that's a whole other thing. Então, qual a But qualificação that's para a good iniciar? discussion to have, right? Isso pode ser But uma boa if you discussão put para that ter. Nishtha, you know, then Mas se você pôr a em woman's Nishtha, Nishtha is not different than a man's Nishtha, and a woman's Nishtha então o is Nishtha das qualified mulheres não é to diferente be do Nishtha dos free homens. from any dharma, you know, Então o Nishtha de uma mulher because qualificaria, it's, you know, it means to come to estaria knowledge, livre de right? qualquer obligação dármica But we haven't. I mean, you ou have de this Varnashram, debate. It's porque like two chega sides that are no contexto uninformed. do Bhakti, On the one side, you have a gente, these crazy people that advocate that don't understand the de um difference lado, a between gente tem bhakti essas and pessoas varnashram, loucas and que selectively dizem que elas choosing não something from entendem a diferença varnashram, entre Bhakti e and it's Varnashram, in their e se minds, efetivamente elas you know, escolhem alguma can't coisa be do initiated. If they Varnashram, do, it's esses disaster. mandamentos Meanwhile, bhakti na Siddhanta was mente initiated que as mulheres não by podem women gurus. iniciar e são It has desastre. women gurus. Enquanto Bhakti isso, Vinod was Bhakti initiated by Sadhana lineage that has começou women numa gurus, linhagem you know, so de que, no one que a gente tinha mulheres como gurus. Bhaktivinoda foi iniciado por uma linhagem onde as mulheres eram gurus. Dessa forma, você pode dizer que a gente tem and so on and so forth. So, you know, okay. So, first of all, they misunderstand what Primeiro, is essentially eles mal entendem o que é essencialmente Vaishnavismo. Model it together with Varnashram, and they know these E eles juntam isso com Varnashram, com essas escrituras Varnashram, e eles são um pouco conservativos, eles tendem a ser um pouco literais. Eles escolhem slokas, versos, comentários que ressonam com as suas perspectivas racistas e sexistas. Eles não concordam que existe tal coisa como sexismo. Eles pensam que sexismo é... E eles parecem ser realmente informados escrituralmente. Eles estão citando Baladeva Vidyabhushan aqui e ali. E você tem outras pessoas que são líderes na ISKCON que eles mal entenderam o foco central, mas eles coletaram informação aqui e ali que todos suportam as suas perspectivas racistas e sexistas. Então, até mesmo o demônio pode citar escrituras. E tem outros caras que eles não podem citar escrituras. Eles dizem coisas como, provavelmente homens e mulheres são todos iguais. E eles dizem, esses caras não estão seguindo a escritura diz isso. Então, por um lado, nenhuma mulher pode ser guru, e eles não entendem o ponto. Por outro lado, se elas são qualificadas, qualquer um pode ser. Se eles são espiritualmente... Bhakti transcende, espiritualidade transcende gênero, raça. Hey, let's lighten up here, you know, let's, you know, let the modern world in here. Let's be modern, you know. Vamos deixar o mundo moderno entrar, vamos ser modernos. Eles se tornam influenciados pelo mundo, pela corrente do mundo, pelos trends. Pode tirar eles do centro da prática também. Eles podem chegar à conclusão, por exemplo, a gente realmente necessita gurus. A gente está no século XXI. A gente realmente precisa de gurus agora. A gente tem AI, a gente tem a IA agora. A IA. O guru pode racionalizar melhor do que, ou dar uma lógica melhor que a IA. Estou dando um exemplo só. Mas eu escutei coisas assim. Então ele vai na outra direção. Então você tem dois indo em direções opostas, igualmente fora do curso. Isso é um problema. Eu gostaria de ajudar. Me dá o microfone e eu vou fazer o que eu posso fazer. Hare Krishna. Mas Sankirtan, com duas pontes de exclamação. Um para Goura e um para Nityananda. Haribol. See you next week, I hope.